Olá pessoal, eu sou Guilhermo, curador do Cineclube Mimese da Universidade de Mogi das Cruzes. Hoje eu gostaria de recomendar para vocês um belíssimo filme que está com exclusividade lá no MUBI. É o Até Logo Meu Filho, do cineasta chinês Wang Xiaoshuai. O Wang é um dos principais diretores do que é conhecido como a sexta geração do cinema chinês, aquela que veio, com as reformas econômicas promulgadas pelo Xiaoping, aquele líder chinês, e que junto do Wang você também tem, por exemplo, o Jiazhanke, que é tão celebrado pelo mundo, principalmente aqui no Brasil. Nós temos inclusive um belíssimo documentário do próprio Walter Salles sobre o cinema do Jia. E o Wang, ele é um veterano já e traz agora essa novidade, que é um belíssimo filme que abrange décadas na história de algumas famílias, mas principalmente de um casal na China. E esse filme abrange várias décadas e ele vai se revelando, ele tem uma narrativa não linear, e você vai descobrindo pouco a pouco o que aconteceu de tão traumático nessa família, nesse casal chinês, e no seu entorno familiar e principalmente com os amigos com os quais eles cresceram quando eram jovens do Partido Comunista. O filme ele passa voando, ele é de uma habilidade narrativa muito impressionante, o enredo é muito interessante porque ele traz uma coisa que a sexta geração, esses cineastas da sexta geração fazem muito bem, com o próprio Jiazhanke. Falar de todas as questões, as grandes questões de um país continental como a China, numa esfera muito local, na vida, nesse pequeno universo da vida dessas pessoas, dessas famílias. E o casal, que é o fio norteador dessa história, do Até Logo Meu Filho, são atuações, olha, eu fiquei muito impressionado. Às vezes eu achava que eu ficava mais impressionado com a atriz, eu anotei o nome, a Yeon Mei, e o que faz o esposo é o Wang Qingjun. Eles fazem o casal na maior parte do filme, como eu contei para vocês, ele abrange algumas décadas. É muito impressionante, eu fiquei muito impressionado com as atuações, mas o filme como um todo é de uma habilidade muito impressionante. Não tem nenhum malabarismo, por exemplo, de fotografia, ou o próprio Jia, ele faz às vezes uns planos sequências um pouco mais complicados e às vezes com tempo morto e tal. A gente não tem nada disso aqui, na verdade, no cinema do Wang. A gente tem um cinema comprometido com contar uma história e principalmente passar o tamanho dos traumas que a política do filho único acarretou naquele país. O filme é essencialmente sobre isso, mas de um ponto de vista muito interno, um ponto de vista desse macro-universo desse casal, que se encontra com uma fatalidade, isso a gente sabe no comecinho do filme, dentro desse âmbito da política do filho único. O filme ele vai e volta no tempo, eu tenho esses recuos, essas elipses, e você vai ao mesmo tempo em que o filme é muito emocionante pela carga emocional dos personagens, que eles transmitem diálogos muito interessantes e atuações também até com silêncios mesmo, principalmente na relação deles com o que a gente vê que é o filho deles na situação, muito significativos, muito emocionante. Eu confesso que inclusive no desfecho eu não consegui segurar, eu chorei mesmo, assim. Eu não sou nenhuma rocha, não choro com tudo. Eu acho que eu sou uma boa métrica aí, me pegou demais, assim, o filme muito emocionante e é evidente, ele também não cai num pastiche hollywoodiano, nem nada disso. Se você não está familiarizado com o que é exatamente a política do filho único na China, e as consequências, e principalmente o que é muito importante você entender é a diferenciação que se fazia entre você ter um filho ou uma filha. Isso é imprescindível para entender as consequências da política do filho único. Eu tenho algumas recomendações de leituras das quais eu sou muito fã, então acho que é muito interessante, de repente, também você buscar saber sobre isso por meio da ficção e da não ficção também,
para até se inteirar um pouco antes de ver o filme do Wang, ou Até Logo Meu Filho, ou você vai achar no MUBI com o nome em inglês, So Long My Son, para você estar mais inteirado, porque o filme não explica em detalhes, ele não é um documentário, né, sobre a política do filho único, nem nada disso. Eu acho que você vai conseguir aproveitar melhor o filme dessa forma. Claro, isso não impede, se você não tiver familiarizado, você souber só o básico sobre a política do filho único, né, na China, você vai conseguir aproveitar o filme igualmente, evidente. A primeira recomendação que eu tenho é o Mo Yan. Ele tem este romance, se chama As Rãs. Foi publicado aqui no Brasil esta tradução pela Companhia das Letras, e é um belíssimo romance, muito, muito interessante. O Mo Yan é um mestre, ele ganhou o Prêmio Nobel em 2012, e ele tem já uma produção bastante significativa. Claro que, infelizmente, o processo de tradução para o Ocidente não chega tudo para a gente, mas o As Rãs chegou, né? Foi traduzido para o inglês, para o português, para vários outros idiomas do Ocidente, e nós tivemos essa felicidade aqui pela Companhia das Letras após ele ter ganhado o Prêmio Nobel, já que o romance, o As Rãs em si é antes de 2012, se eu não me engano é 2009, algo assim. É um belíssimo romance que traz como personagem central a pessoa responsável por aplicar a política do filho único num pequeno distrito no interior da China. Então é muito interessante, porque evidente, né, como qualquer cidadezinha, todo mundo se conhece, tem esse tipo de relação muito próxima, e essa mulher é responsável, é como se fosse a chefe por aplicar essa política pública chinesa nesse distrito, nessa região, e ao mesmo tempo que ela vem de uma história egressa de lidar com o trabalho de parto, né, dessas mulheres. E aí, né, tem essa virada e ela começa a ser responsável por interromper, né, a gravidez de diversas mulheres, entre outras coisas, e condenar, enfim, denunciar, né, pessoas que ela conhece, tudo isso. É um filme, desculpa, não, é um livro, né, a gente tá falando de cinema, mas eu recomendo demais este romance do Mo Yan. Ele, na época do Nobel, eu lembro até que no Brasil tinha acabado de sair o Mudança, que é um belíssimo, né, uma novela, é bem pequenininho, mas o Mo Yan é muito conhecido também pelo Sorgo Vermelho, que foi adaptado também ao cinema, num filme lindíssimo, né, com uma personagem mulher extremamente forte, muito interessante. A outra recomendação que eu tenho seria a Zhan Han. Ela é uma autora que ela traz muito, né, do trabalho dela na organização para colaborar com mulheres chinesas que tiveram, né, as crianças né, vendidas, né, muitas vezes, mas também adotadas por estrangeiros na época da China de Mao. E ela tem um trabalho muito significativo nessa produção em livros de não ficção, que é muito interessante, né? Ela é uma defensora, assim, de disseminar realmente as histórias dessas mulheres, esses traumas, e tem coisas bem pesadas, assim, é uma leitura às vezes bem chocante, devido, né, vocês podem imaginar, né, as situações que você tinha ali, né, com uma mulher grávida depois de já ter o primeiro filho, e aí você tem realmente a problemática de se nascesse uma mulher, né, uma filha. Isso você tem desfechos aí extremamente cruéis, né? Ela tem As Boas Mulheres da China, eu até anotei aqui, As Filhas Sem Nome e Comprime o Céu, entre outros livros, né? Eu recomendo demais. As Boas Mulheres da China eu acho que é o mais popular dela, e eu acho que é um bom resumo, é um bom catado aí de como é problemática, né, e como você tem as consequências, né, na vida dessas mulheres, principalmente na China. E a última recomendação que eu tenho é o Ma Jian. O Ma Jian, ele tem este livro que infelizmente não foi traduzido para o Brasil ainda, mas chama, né, The Dark Road. Isso aqui é muito, eu fiz questão, né, de trazer essa recomendação para vocês, porque o Ma Jian, ele consegue juntar uma história típica de um casal que já tem um filho e a mulher fica grávida novamente. E o que acontece? Lembra um pouco assim a questão do Amor nos Tempos de Cólera, deles entrarem numa embarcação para ir fugindo
ali do que eles viam que eram esses agentes, né, dessa política pública chinesa. Mas o que é muito interessante, então nessa espécie aí de road movie, né, desse romance, é um romance bastante longo, um pouco, talvez como o do Moyan também, assim, cerca de 500 páginas e tal. Então é uma bela trajetória sobre a transformação da China junto, né, da vida desse casal. Porque ele vai trazer que o rio Yangtze, que é um dos principais rios ali na China, por onde eles vão se deslocar principalmente, vai trazer muito do impacto ambiental do que vai começar a ocorrer com a China, né, pelos fatores econômicos, pela abertura econômica. Então esses rios, esses lagos são sintomas, né, são corpos em que você pode ver os sintomas da industrialização e dessa abertura industrial de modo muito claro, né? Há passagens bastante interessantes sobre esse sentido. É um romance, é uma ficção, mas ele traz, né, essa carga bastante interessante, baseado, né, para querer dizer sobre isso. Então acho que são essas principais recomendações, né? O Moyan, a Shin-Han e o Ma-Jian. Ele tem coisas traduzidas em português, mas eu acho que esse, para fazer essa ligação com o filme do Wang, o So Long My Son, eu acho que são belas indicações aí, tá bom? E não se esqueçam da nossa promoção e do nosso sorteio no MUBI, né? Os estudantes de graduação e pós-graduação estão pagando apenas R$16,90 por mês para ter acesso a esse acervo e essa curadoria maravilhosa do MUBI, e com filmes exclusivos também, como o So Long My Son e o filme, inclusive, do próximo vídeo que eu vou contar para vocês. A gente está sorteando um ano de MUBI grátis, né, para estudantes ou estudantes, não importa, aí todo mundo pode concorrer. O que você precisa fazer é apenas se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e seguir também o MUBI Brasil lá no Instagram. Se você fizer os dois, você automaticamente está concorrendo a um ano de MUBI grátis sorteado aqui pelo Cineclube Mimese, e o nosso sorteio rolará em fevereiro, tá bom? Então não perde tempo, já se inscreve, fica sabendo, né, dos novos vídeos, recomendações, entrevistas, e também segue o pessoal ao lado, os nossos amigos do MUBI Brasil, @MUBI Brasil no Instagram, para ficar sabendo das novidades, tá bom? Um grande abraço.